Boa tarde, meus queridos amigos, companheiros e irmãos de todo o Brasil, mas principalmente Cândido Mota, nosso gigante vermelho. Hoje estamos aqui com a presença do Frei Emerson. E aí, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Antes da gente começar com nossa entrevista, eu quero fazer uma breve pergunta para você. Você sabe o que é a Shark Pro? Olha, eu não estava esperando essa pergunta, mas... Sei, você sabe? De suplemento. Sim, ela é uma fornecedora, distribuidora de suplementos e ela quis patrocinar esse vídeo com você, obviamente. Eles deram um brinde para você, juntamente com o Renato, um whey protein da Shark deles, mais uma garrafinha da Procorpo para você. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você sabe para que serve o whey protein? O whey protein seria para complementar a necessidade de proteína diária. Sim, ela é uma proteína extraída do soro do leite e eles transformam isso em pó e serve tipo você complementar a sua alimentação na base de proteínas, ajuda no emagrecimento, para quem está tentando ganhar massa muscular e diversas outras coisas. Queria agradecer ao patrocínio da Shark Pro para esse vídeo. Então agora a gente já pode começar, beleza? Hoje a gente está aqui com o Frei Emerson, como eu já disse. Seu nome completo, como que é? Então, meu nome completo é Emerson Aparecido Rodrigues. Emerson Aparecido Rodrigues. Eu vi nas suas redes sociais que você treina, tem uma rotina de treino. Conta pra mim, o porquê que você começou a treinar? Bom, a primeira coisa é a questão do emagrecimento, né? Sim. Eu sempre fui gordinho desde criança e num determinado momento da vida isso passou a ser um peso, né? Realmente estava pesando muito. E então, digamos assim, me exercitar, sair do sedentarismo, a primeira preocupação era para emagrecer. Num determinado momento, posso contar a história? Claro. Num determinado momento da vida, eu consegui fazer isso muito a sério, com muito rigor e emagrecer mais de 40 quilos em menos de 8 meses. Né? Bastante. E só que depois, com o tempo, eu não consegui manter aquela rotina louca. Por exemplo, eu ia na academia 4 vezes no dia. Caraca, bastante, hein? Eu estava focado. Mas assim, quando eu decidi isso, eu estava tão gordinho que às vezes eu não conseguia me equilibrar. Então, assim, com facilidade eu caía. Então eu só vivia caindo na rua. Caí na calçada, caí dentro de casa, caí na escada. Nossa. Então, porque estava difícil mesmo equilibrar tudo aquilo. Eu sou baixinho, estava bem acima do peso, então eu fiz essa opção de estar começando a treinar, porque eu sempre tive muito preconceito de academia, Sim. de esporte. Eu sempre fui o aluno que fica sentado na educação física, sempre fui o último a ser escolhido para o jogo de futebol. Então, mas aí eu comecei a treinar e percebi que isso faz bem. Então depois passou não simplesmente de ser com o objetivo de emagrecer a todo custo, mas de ter qualidade de vida e saúde. Então assim, depois disso, onde eu moro, eu procuro estar seguindo uma rotina de treinos. E Faz quanto tempo que você está nesse ambiente de treino, de atividade física? Olha, eu comecei a série em 2016, Só que devido à minha vida de não ter lugar fixo, porque nós franciscanos ficamos um tempo em uma cidade, depois vamos para outra, então acontece que a gente acaba parando, acaba tendo os intervalos, o tempo até se adaptar. Sim. Então, mas eu comecei em 2016 e daí tenho tido meses que eu tenho treinado, paro um tempo, sempre nas mudanças eu tenho parado, né, até me adaptar. Mas faz parte, né? Agora aqui, desde o ano passado eu tô... Você chegou aqui nessa paróquia no passado? Tem 2 anos que eu tô na paróquia e há um ano e pouquinho eu tô treinando. Sim. Até o Facebook estava lembrando.
Mas e quanto tempo que você fica na paróquia aqui de Cândido da Mota? Olha, normalmente as nossas transferências são mais ou menos por 3 anos. Então esse é o tempo. Porém, tendo a possibilidade de acontecer algo. Vou dar um exemplo. Eu tinha apenas sido transferido para uma casa nossa e na outra casa os freios não estavam com problema assim, meio que de relacionamento. Sim. Tudo. Então um frei foi transferido dali para uma outra missão e eu fui para essa casa. Então fazia 1 ano que eu tinha sido transferido, mas assim, quando mexe com um frei, aí o conselho provincial tem que mexer com vários para poder acertar tudo na província, né? Então não sei se a linguagem que eu estou usando é tranquila. É tranquilo, assim. Que é uma linguagem muito nossa, né? De província, fraternidade. Não, mas dá pra entender, sim. Agora, falando sobre religião e esporte, você acha que tem alguma interligação entre os dois? A igreja fala alguma coisa sobre atividade física, sobre a importância dela? Olha, aquilo que eu acredito e procuro viver é que o ser humano ele deve se cuidar pelo menos em 3 dimensões: o espiritual, o físico e, se a gente quer colocar, o psíquico, emocional. Então a gente tem que ter cuidado com a saúde nessas 3 áreas, né? E falo assim, e tem que cuidar mesmo de acordo. Então assim, não adianta se eu estou sedentário falar, eu vou rezar e vou colocar isso em oração e vai resolver. Não, eu tenho que treinar, fazer atividade física, que me cuidar de acordo, né, com... Então assim, a espiritualidade fala que o nosso corpo é templo do Espírito. Então esse templo do Espírito tem que ser cuidado, tem que estar bem, né? E o esporte, o treino, a atividade física é um modo para que esse corpo, templo do Espírito, esteja bem, esteja em boas condições, né? Como sacerdote, embora muita gente às vezes ache que o padre não faz nada, o padre faz sim, né? A nossa rotina, digamos assim, ela é muito frenética, de atendimento, de visita às pessoas, às celebrações e tudo. Então eu falo assim, cuidar para que o seu físico esteja bem, esteja com condicionamento bom, esteja preparado, é importante essencial também, né? Por exemplo, eu moro aqui em Cândido Mota, quando as pessoas não me buscam para as visitas, eu faço tudo a pé ou de bicicleta. Então assim, constantemente em movimento. Então eu tenho que me preparar também fisicamente para isso, né? Então eu acho que nesse sentido o esporte, a academia, o treino, ele ajuda bastante. Então assim, não tem uma contradição entre a espiritualidade e o cuidado com a atividade física, mas ambos se complementam. Sim. Sempre tentar manter de melhor forma possível essas 3 dimensões que você citou, né? Isso é importante, eu acho que para todos, né? E aquilo que eu falava, o que é problema em uma esfera tem que ser tratado naquela esfera, né? Então assim, não adianta, eu não vou fazer exercício, mas vou rezar que resolve. Não, tem que fazer exercício. Sim, eu quero rezar para poder emagrecer, mas não adianta ir sem fazer nada, né? A reza ajuda, mas tem que treinar também. Exatamente. Agora, dentro dessa questão de religião e tal, você falou que está há 2 anos aqui na paróquia de Cândido da Mota. Como que foi essa decisão na sua vida para você decidir querer ser realmente frei? Tá, a história é longa, mas vou tentar resumir. Bom, eu sou de uma família, digamos assim,
católica, mas que não era tão praticante. Minha mãe ia à missa, me levava, mas, por exemplo, o meu pai não gostava muito. Mas, digamos assim, minha mãe, minha avó, desde cedo me colocaram nessa prática de fazer as orações, de ir à igreja, de participar da catequese. E quando eu fiz catequese, a catequista falava: quem quer ser padre? Todos os meninos. Quem quer ser freira? Todas as meninas. E depois você vê que não é assim, né? Mas ali foi interessante ouvir falar sobre a vocação, né? Que Deus chama as pessoas para o matrimônio, para a vida na sociedade, para a vida religiosa, para a vida no sacerdócio, e tem uma vocação para cada um. E nem todo mundo é igual, mas é importante a gente dizer sim a esse chamado. Então eu fiquei, depois da primeira comunhão, até a primeira comunhão eu não faltava na missa, gostava de ir, gostava de cantar junto com o coral, né? Era uma festa aí na missa de domingo. Mas depois da primeira comunhão eu passei por um tempo onde, por algumas circunstâncias da vida, me afastei um pouco. E fiquei alguns anos afastado, e até fui em outras igrejas, fui em outras religiões e tal, vi um pouco, mas não me encontrava. Até que, numa novena de Natal, a minha catequista fazia novena nas casas, e ela usou de uma estratégia comigo, né? Fez a primeira novena na minha casa e pediu para mim ajudá-la com as leituras, e, digamos assim, nessa participação eu senti um chamado para estar junto, para ajudar de alguma forma no trabalho da evangelização. E durante essas novenas eu lembro que tinha uma pergunta. Então o animador lá do grupo perguntava: esse ano, qual presente você vai dar para Jesus? E eu comecei a pensar no presente que eu ia dar, porque todo mundo que estava fazendo a novena tinha que dar um presente para Jesus. O que as pessoas davam geralmente? E normalmente, às vezes as pessoas falam: olha, eu quero oferecer a minha família para Jesus, eu quero fazer essa obra de caridade aqui, e é isso o meu presente para Jesus esse ano. E eu comecei a pensar em qual seria o meu presente, porque era algo muito pessoal esse presente para Jesus. E eu falei: olha, eu vou dar um presente para Jesus, eu vou voltar para a igreja, eu vou ser o presente que eu vou dar para ele. E daí eu falei para minha mãe: eu quero agora fazer a crisma, eu quero voltar. E me inscrevi para a crisma, tive a sorte de não fazer na catequese com os da minha idade, fiz com os adultos. Os meus catequistas eram um casal maravilhoso, que incentivou muito a questão da participação, do comprometimento, do trabalho na evangelização. Aí já comecei a participar no grupo de jovens, com os vicentinos, fiz o cursílio, logo depois da crise, comecei a entrar em todos os movimentos da igreja, apostolado de oração, tudo que tinha, eu estava. E chegou um tempo que a minha mãe falou: olha, mãe, não estava indo, agora está indo demais, né? Porque ia de domingo a domingo, né? Ela falava: vê se o padre não tem um cantinho lá, uma cama para você já fica lá direto, porque de domingo a domingo, porque tudo que tinha, né? E a gente estava lá, e eu fui entendendo que aquilo era gostoso, que eu me sentia feliz de ajudar, de participar com aqueles grupos, de estar com as pessoas. E diante disso eu comecei a pensar se não seria de fato para mim ter uma vida na igreja totalmente doada. E daí eu trabalhava com as freiras, comecei a conversar com a irmã, né, e tal. Aí eu ainda falava assim, não sabia muita linguagem, assim: ô irmã, essa vida aí que vocês vivem, de comunidade, de rezar junto, ajudar os outros e tal, isso daí só tem para mulher? Aí ele falou: não, tem para homem também, os irmãos também
tem uma comunidade de homens que reza junto, vive junto, faz missão, ajuda, tem vários. Aí você tem que ver o carisma que você gosta. Fiquei com aquilo. Aí falei com o padre, falou assim, vai lá conhecer o seminário. Fui conhecer o seminário, fiz encontro. Só que na época, os coroinhas que me perdoem, eu nunca fui coroinha. Eu comecei a trabalhar na comunidade, na catequese, no grupo de jovens, mas nunca fui acólito coroinha. E eu achava os acólitos e coroinhas muito exibidos, porque eles ficavam ali perto do padre, parecia que eles queriam ser melhor do que a gente, que não estava tão perto. E eu levei isso muito tempo. E quando eu fui no encontro no seminário, o grupo que fez encontro comigo, todo mundo era acólito ou coroinha, eu era o único que não era. Aí eu falei assim, não, agora eu vou entrar para o seminário ano que vem e vou morar com esses meninos que são acólitos, tudo exibido. Não vou, nem vou vir mais aqui. Aí eu falei, mas também eu não posso falar que eu não venho mais e pronto, eu vou nesse encontro. Aí fui no encontro lá, veio um padre missionário falar, um casal e uma irmã franciscana. Eu fiquei tão apaixonado pelo jeito que a irmã falava, pelas coisas que ela falou, por São Francisco, porque imagina, eu estava em toda essa caminhada e eu não conhecia São Francisco de Assis, de jeito nenhum. Eu lembro que nas irmãs tinha um quadro, aí eu falava, nossa, mas que santo feio. Aí um dia eu ainda falei para a irmã, mas que santo é esse? Ela falou, olha, eu não sei se é São Francisco ou São Benedito, mas eu preciso ver. Aí quando ela falou que era São Francisco, depois que eu tinha ouvido falar da vida dele, eu falei, nossa, mas como ele é bonito, né? Que vida bonita, que homem bonito, que mudou tudo, né? Sim. E daí, desde aquele momento, eu quis ser franciscano. E então eu tinha que conhecer os freis. Tinha aqui Cândido Mota e Dracena, porque eu sou de Santo Anastácio. Então seriam os dois conventos dos freis mais perto de onde eu morava. Só que eu não sabia disso. Então eu fui conhecer os freis em Piracicaba. Passei uma semana lá, indo na paróquia, junto com os freis, visitando. Fiquei encantado. Cheguei em casa e falei assim, eu vou arrumar minha mala e vou embora agora. Eu quero ir embora porque é isso que eu quero. Só que não podia, né? Eu que tinha decidido assim, mas tinha que fazer um processo, fazer os encontros, conhecer, ver se é isso mesmo. E daí eu fui fazendo os encontros, 1 ano de encontro e ainda não estava certo. Aí fui falar com o frei, ele falou assim, olha, a gente precisa conversar com os freis para ver se você está pronto para entrar agora, né? Se já é o tempo, se não tem que esperar mais. Tem que fazer algum estudo para poder a gente faz encontro de aprofundamento, de convivência vocacional. Sim. Então assim, normalmente é no mínimo 1 ano. Então assim, você vem, passa alguns dias rezando, tendo palestra, rezando junto com os freis, no encontro junto com outros jovens, e depois tem um frei que te acompanha, digamos assim, para saber se ele vai te ajudar a descobrir se é aquilo que você quer, porque assim, eu sempre falo para os jovens, uma coisa é eu achar bonito aquilo que o frei faz, aquilo que o frei vive, nossa, olha que bonitinho, ele está de marrom. Hoje eu não vim de marronzinho, né? Mas sim, às vezes eu falo, eu acho tão lindo o senhor de marrom com aquela cordinha. Uma coisa é você achar bonito tudo isso, outra coisa é você querer isso para a sua vida, né? Então assim, tem que fazer essa diferenciação. Eu quero viver isso, eu quero ser assim, eu quero uma vida assim, e eu acho bonito aquilo que eu vi esse ou aquele frei fazer. Então é preciso um discernimento e ver se realmente, porque assim, nem todo mundo nasceu para ser frei franciscano, né?
tem outras vocações muito bonitas para se viver na vida da igreja. Sim. Então, assim, esse freio ele vai ajudar o animador vocacional nesse papel de discernimento, né? Então, os jovens vai conversar, vai questionar, vai ajudar a pensar, vai rezar junto para ajudar a fazer esse discernimento. Aí, depois de passar por toda essa caminhada, esses encontros, esse acompanhamento, isso é partilhado com os freis, a situação de cada um, quem está acompanhando os vocacionados, e é feito o convite para o jovem iniciar a caminhada no convento, se ele for considerado maduro, apto, idôneo para começar a fazer o caminho. Sim. Esse aí você explicou o caminho para você ser freio. Tem uma diferença do caminho para você ser padre ou é a mesma coisa? Digamos assim, o que muda é a formação, digamos assim, cada diocese ela tem o processo vocacional, então esses encontros para conhecer como é a vida no seminário, como é a vida do padre e tal. Depois ela tem um itinerário vocacional, então assim, passo por passo que o seminarista faz. Então cada diocese ela tem um currículo de estudos, uma caminhada formativa, uma realidade da diocese, né? E o jovem tem que entender isso, né? Esse caminho. A vida religiosa, os franciscanos, os jesuítas, os padres religiosos, que são aqueles padres das congregações que vivem em comunidade. Por exemplo, aqui nós somos capuchinhos, nós somos religiosos. Mas então o padre que cuida da paróquia lá e vive sozinho lá, ele não é religioso? Então, assim, entender só o que é religioso. Não é que o padre diocesano não é religioso, não reza, não é devoto, mas o religioso aqui é no sentido de viver a regra de uma congregação, né? Então, por exemplo, nós franciscanos seguimos a regra de São Francisco e vivemos em fraternidade. Então, um frei nunca vive sozinho, um frei franciscano. Ele sempre vive em 3 ou mais. Em comunidade, em fraternidade, né? Agora, se ele, mora sozinho, vamos supor, em uma capela, uma igreja isolada, ele pode ser chamado de padre ou não? E, normalmente, o padre, porque assim, o padre diocesano ou secular, ele é formado para viver sozinho e cuidar de uma paróquia. Sim. Essa é a missão dele, né? Ele pode fazer outras coisas, mas essa é a missão dele. O padre religioso ou de congregação, ele é formado para viver a vida em comunidade ou em fraternidade e trabalhar juntos, né? Por exemplo, aqui na paróquia de Cândido Mota, nós somos 4, né? Tem o Frei Saul, que está noventão, então ele ajuda ainda um pouco naquilo que é possível. Tem o Frei José Maria, que está chegando quase nos 70, que também é vigário paroquial e ajuda na paróquia. Eu e o Frei Décio, que é o pároco. Então todo o trabalho, tudo da paróquia é distribuído entre nós e nós trabalhamos juntos. Embora o pároco, o primeiro responsável, é o Frei Décio, mas toda a comunidade capuchinha ajuda no trabalho da paróquia, né? Sim. Fazemos tudo junto. O padre diocesano já assume tudo sozinho, né? É difícil, às vezes, ter um lugar onde são 2 padres, porque ele é preparado para fazer isso sozinho. Sim. Então essa é um pouco a diferença. Então, assim, o jovem que quer ser capuchinho, ele tem que conhecer aquilo que é próprio da nossa vida capuchinha, do nosso carisma, do nosso jeito de viver, comunidade, as nossas orações próprias, os nossos horários, um pouco aquilo que é a nossa vida. Então, e a formação, ela é para isso também. Então, desde o início, o jovem vai fazer um itinerário formativo
para ser capuchinho, para viver em comunidade, para ser mais simples, para viver segundo o nosso carisma. Então a diferença básica é o carisma de cada grupo. Com certeza. Antes da gente começar a gravação, você estava comentando sobre que você já escreveu alguns livros. Inclusive você falou até o nome de um deles para mim, como que é? Isso. O meu primeiro livro, em parceria com o Éder Vasconcelos, é A Essência da Oração. O que esse livro fala? Tipo, um resumo sobre ele. Isso. Esse livro, basicamente, ele chama A Essência da Oração. Então ele vai trabalhar o que é orar, o que é oração. Então nós colocamos ali a diferença entre fazer oração e ser oração. E nós insistimos que o ser humano, o cristão, ele deve ser oração. Então assim, oração não é uma coisa que eu faço, porque senão a gente fica assim, eu lavo roupa, eu cozinho, eu faço um monte de coisa e eu faço oração também. E eu quero, digamos, ver a qualidade da minha vida orante a partir da quantidade que eu faço, né? Então assim, se eu rezar um terço, eu sou uma pessoa muito boa. Se eu rezar 3, eu sou maravilhosa, né? Então assim, a vida de oração não é a qualidade dela, não é pela quantidade de orações que eu faço, nem pelo muito fazer, mas é realmente viver isso, né? Porque o nosso modelo de oração é Jesus. E Jesus, ele vai ensinar que a oração é a intimidade com Deus Pai, né? É ouvir Deus, é dialogar com Ele, é viver a presença de Deus no dia a dia, em todos os momentos. Então assim, tem muitos métodos de oração, mas o importante é eu viver, ser essa oração, para que a nossa oração não seja esquizofrênica, né? Porque muitas vezes acontece que eu vou na igreja e vou rezar, vou na missa, aí ali eu acabo sendo uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou no dia a dia, né? Então assim, a essência da oração, ela nos ensina que não tem que ter essa diferença, porque a oração é algo que eu sou, não algo que eu faço, né? Então, eu até quando dou palestra sobre isso, falando do livro, eu falo que a gente tem cara de oração, né? A gente chega na igreja e faz aquela carinha de santinho, aí quando sai dali já muda, né? Então assim, isso é um pouco uma esquizofrenia, e nós devemos viver a oração. Então, porque é algo que nós somos, que está em nós, que faz parte da nossa vida, né? Então não tem que ficar mudando o registro, né, para orar. Nós devemos viver a oração. E a essência da oração, ela vai mostrar isso, que a gente tem que ser oração, que viver cada momento. E daí, num dos capítulos, a gente aborda também a questão das propriedades terapêuticas da oração, né? Deus cura realmente. Então assim, eu oro, eu falo com Ele, eu peço, eu abro o meu coração e Ele vai agindo em mim, eu vou sentindo esta ação e Ele vai me curando. Então a oração, ela cura também, porque eu coloco para Deus as minhas necessidades, os meus males, aquilo que eu necessito, e Ele, como Pai amoroso, cuidadoso e que sempre quer o melhor para os seus filhos, Ele vai agindo em mim e me restaurando. Então assim, aquilo de que a oração cura, a oração realmente cura, é cientificamente provado. Sim. Né? Então, nesse livro A Essência da Oração, nós também vamos demonstrando o quanto nos faz bem orar. Se eu quiser achar esse livro na internet para poder comprar, alguém que está assistindo também que tem interesse em comprar? Esse livro, ele foi publicado pela editora Sinodal, que é uma editora luterana, e
está à disposição nas livrarias, principalmente da Editora Sinodal. Mas é possível encontrar pela internet e fazer o pedido, e com o autor também. Procurem aí então, a Essência da Oração, Frei Emerson com Éder Vasconcelos. Depois, se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição, se eu achar também. Teve alguma coisa na sua vida que deixou algum marco específico? Positivo ou negativo? Olha, eu vou falar de uma... Por exemplo, hoje em dia nós temos vários desafios. Eu falo até de várias doenças emocionais, o sofrimento emocional, e a depressão é uma delas, né? Sim. E por uma falta de conhecimento, às vezes quando alguém fala que está depressivo, ou sabe, falta de Deus, é falta de oração, né? E eu queria partilhar, eu sempre partilho isso. No meu primeiro ano de sacerdócio, eu vivi muito intensamente vários confrontos, várias dificuldades, e no ano de 2015 eu surtei. Passou por uma depressão? Surtei mesmo, eu saí de casa babando, fui transferido, eu não conseguia arrumar minha mala com as coisas que eu ia usar. Uma coisa tão simples, pegar assim, eu não conseguia, alguém teve que fazer para mim. Nossa. Porque eu vinha carregando já um sofrimento durante aquele ano, eu não conseguia partilhar com os meus irmãos mesmo, eu não conseguia lidar, e eu falava, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que continuar minhas coisas, eu tenho que trabalhar, as pessoas precisam de mim. E chegou um momento que juntou tudo aquilo, e com alguns conflitos eu surtei. Eu fui internado quase 3 meses, né? Fui para um lugar chamado Instituto Âncora, que cuida dos religiosos, para mim fazer um processo, digamos assim, de restauração, de renovação e me cuidar. E ali eu cuidei da depressão, aprendi métodos para o autocuidado, né? Então, assim, ali também veio uma nova consciência do cuidado com a atividade física, com a caminhada, com a alimentação, com o cuidado de si mesmo. Foi esse um dos motivos que você começou a treinar também? Também, impulsionou bastante. E daí, quando eu saí desse instituto, teve um tempo que eu fazia tudo. Eu ia na academia, eu fazia yoga, eu fazia pilates, eu fazia aula de alongamento, tudo assim, de manhã à noite, tudo que eu podia. Mas assim, eu nunca deixei, né? Porque eu falo assim, a atividade física, ela traz um bem-estar, um novo olhar para a vida, né? E ela é muito necessária. Então, assim, depois que eu fiz essa experiência de vivenciar a depressão, e eu falo assim, você tem que sempre estar cuidando, sempre estar atento, porque assim como ela veio com tudo, ela pode voltar, né? Exatamente. Então, assim, por isso, eu falo assim, Frei, mas você já rezava? Sim, eu rezava. Fiquei um tempo até sem conseguir rezar, porque tinha dificuldade. E hoje eu rezo com muito mais fervor, mais vontade, né? Para me manter equilibrado, para me manter bem, para que todo esse sofrimento não volte. Então, assim, é uma luta constante. Então, assim, seja a oração, seja a atividade física, seja o cuidado com as emoções, com os sentimentos, esse autocuidado em todos os níveis, ele é importante. Então, assim, essa queda, entre aspas, né, que aconteceu em 2015, me marcou profundamente. No começo foi muito difícil lidar com isso,
mas depois de fazer esse processo, retomar a minha vida, voltar, eu lembro que, nossa, eu não conseguia rezar missa, né? Então, a primeira vez que eu voltei aí na missa, eu me sentia mal, porque estava cheio de gente ali, e eu não estava lá rezando a missa. Aí cheguei para o frei e falei, não, eu quero voltar a rezar a missa, porque eu preciso. Ah, mas você está bem? Você vai... Não, eu quero, Jesus vai me ajudar. E eu voltei, primeira missa que eu fui rezar, a igreja lotada, todo mundo olhando assim, eu meio que, será que eu vou conseguir falar? Mas fui, e continuei rezando missa, e voltei a digamos assim, a rezar, me sentindo bem, me realizando, né, participando com tudo que eu tenho direito de cada missa. Então eu falo assim que rezar a missa ajudou a me curar da minha depressão e dos meus bloqueios. Com certeza, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta para poder curar de alguma coisa, principalmente depressão. É o que as pessoas buscam geralmente. Então assim, o recadinho que eu queria falar é assim: depressão não é falta de Deus, não é falta de fé, mas é por causa de alguns problemas da vida, algumas situações, e não é frescura, como muitos falam. Precisa cuidar, precisa ter uma acolhida, e precisa que as pessoas ajudem aquela pessoa a fazer esse processo de cura, de caminhada e de reabilitação, diria assim. Sim. Inclusive, falando de depressão e tudo mais, a minha irmã, que é psicóloga, ela mandou fazer uma pergunta para você. Ela mandou te perguntar para você, qual que é o versículo da Bíblia que você mais gosta? Tá. Eu vou falar um que a gente reza todos os dias. Lá na paróquia? Em casa. Todos os dias nós temos uma oração própria para o almoço, para a bênção da mesa, da refeição. Então, os freis se reúnem, rezamos o Pai Nosso, e depois tem uma oração própria nossa. E eu não vou rezar ela toda aqui, e a conclusão dela é assim: Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Esse é um versículo citado da primeira carta de São João. E é um versículo que eu gosto muito, eu acho que ele resume muita coisa. Sim. Né? E eu acho muito importante, quando eu meditava, por que os frades rezam essa oração todo dia e na hora do almoço, né? Então eu acho assim que esse versículo ele é muito bonito, muito profundo, diz muito a nossa vida, e a gente saboreia esse versículo. É a última frase antes de comer, né? Então assim, é muito importante que seja nesse momento. Então esse versículo é o que eu mais gosto. Agora vamos falar na continuidade sobre religião, só que agora sobre outro tema em específico, sobre os pecados. Obviamente, ninguém é perfeito, todo mundo acaba pecando, e eu queria fazer uma pergunta para você. Para você, existe algum pecado que não tem volta? Ou boa parte deles, por meio da confissão, tem perdão? Jesus fala que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E o que seria esse pecado? Eu ia perguntar isso, quais seriam eles? Esse pecado seria você não reconhecer a ação de Deus, principalmente em Jesus, na obra de Jesus, e atribuí-la ao demônio, né? Então assim, esse é o pecado que não tem perdão, porque assim, você nega totalmente a presença de Deus, a ação de Deus, e ainda atribui a algo que é mal, né? Então, por exemplo, na Bíblia lá, quando no Evangelho Jesus está realizando curas,
chega os fariseus e falam: olha lá, é através de Beelzebu, de Satanás, que ele está expulsando os demônios, né? E daí Jesus fala sobre isso, né? Então, porque além deles não estarem reconhecendo a ação de Deus em Jesus, porque Jesus estava curando as pessoas, expulsando os demônios, não por Satanás, mas por Deus, né? Jesus, o Filho de Deus, ele age no mundo, trazendo a presença de Deus, sendo esse sinal de Deus, do amor, da misericórdia na vida das pessoas. E se as pessoas ateus, por exemplo, que só não creem na existência de Deus, ou creem na teoria do evolucionismo, essas pessoas têm a remissão desses pecados, por mais que eles não creem em Deus? Então, olha, eu falo assim, é complicado você fazer um discurso para o outro, principalmente quando, digamos assim, se o outro não tem essa fé, se o outro não tem esses princípios, e você querer incluí-lo dentro dos princípios que você vive, né? Sim. Porque uma vez eu fazia meditação, né? Por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele coloca muito claro para nós, nos seus documentos, que a ação da igreja não é em si mesma, né? A igreja, ela é um sinal do reino para todos, né? E Jesus, ele veio não só para os católicos, não só para os cristãos, mas ele veio para todos. Então, o Concílio Vaticano, lendo esta ação de Jesus no mundo, esta ação da igreja, ele vai colocar que, digamos assim, todos estão incluídos nessa misericórdia, Jesus, ele se faz presente para todos. Aí até tem a teoria de alguns teólogos, tem a teoria do cristão anônimo. Agora eu não me lembro se é Karl Rahner que vai falar que, por exemplo, o budista, o muçulmano, ele vive bem a fé dele, ele procura viver segundo a justiça, o amor, ser uma pessoa reta, ele é um cristão anônimo, né? Então eu falo assim, digamos assim, uma teoria teológica que procura incluir a todos, procura mostrar que Jesus salva, redime todas as outras religiões também, ainda que elas não professem a fé diretamente no Cristo, não estejam dentro da igreja, não pertençam diretamente à igreja, não tenham sido batizadas, mas Jesus atinge todos, né? Só que, ao mesmo tempo, me parece um pouco desrespeitoso eu falar para um budista: não se preocupa não, vive direitinho aí, porque você é um cristão anônimo, né? Então, assim, eu acho um pouco complicado falar para o outro, ou querer a todo modo incluir o outro na minha fé, né? Mas digamos assim, mas aquilo que eu creio ainda é que Jesus veio para todos, que ele salva todos, que a igreja é esse sinal do reino para todos, e que, digamos assim, por exemplo, um ateu que ele vive segundo a justiça, a honestidade, digamos, aquilo que nós cristãos chamamos de virtudes, chamamos de boa vontade, de fazer o bem, de o amor ao próximo, e ele vive isso mesmo sem se pautar por uma fé, mesmo sem aceitar Jesus, mesmo sem ser batizado, mas ele vive isso, digamos assim, por si mesmo, porque ele tem uma coerência ética do seu viver. Eu acredito que ele não está longe daquilo que Jesus propõe, daquilo que a fé propõe. Sim. Então, assim, eu acho que é possível entender dessa maneira,
e fazer esses elos de ligação, mas sempre respeitando que aquela pessoa, ela não tem por princípio professar fé, ser batizada, acolher a fé em Jesus, ser salvo por Jesus, mas por princípios éticos, morais, pela coerência de vida, ela está próxima daquilo que um cristão deveria viver, sem usar às vezes a linguagem de graça e pecado e redenção, mas digamos, ela vive na prática, sem professar fé, aquilo que um cristão deveria viver. Então acho que é possível entender dessa maneira, incluir uma pessoa que professa o ateísmo dessa maneira, sem desrespeitá-lo daquilo que ele acredita, que ele se propõe e que ele diz ser. Sim. Né? Respeitar a fé do ateu. Quem é ateu geralmente acredita na teoria do evolucionismo, que é a teoria de que o homem veio do macaco e foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. O que a Igreja Católica tem a dizer sobre essa teoria? Olha, nós falamos a partir das Escrituras. Sim. Então eu falo assim, mas aquilo... E eu falo assim, as Escrituras, elas nos foram comunicadas para falar de fé, né? Não para falar de ciência. Mesmo porque, por exemplo, o livro do Gênesis, os livros bíblicos, quando foram escritos, eles não tinham muitas compreensões daquilo que a gente tem sobre o sistema solar, sobre o universo, sobre o planeta Terra, sobre como funciona a chuva. Realmente. A cosmovisão é totalmente outra, né? Mas então está negado tudo aquilo, está superado, vamos queimar a Bíblia? Não, foi uma visão, e não foi para falar de ciência, foi de fé, de comunicar a fé, de comunicar a palavra de Deus que eles tinham naquela época. Agora eu falo assim, é possível entender as Escrituras e sem negar a ciência, né? Então é possível dialogar, e não é porque eu sou cristão que eu tenho que falar assim, não, vamos queimar Darwin, vamos queimar todas as teorias, não se fala de ciência comigo. Não, eu preciso também da visão da ciência. A ciência me ajuda a encontrar Deus, a pensar Deus, a refletir sobre a fé, e uma coisa não nega a outra, né? Agora, digamos assim, a gente tem que não relativizar, mas saber dialogar com ambas as coisas, fé e ciência, cada uma falando a partir do seu lugar de autoridade, né? Então, porque eu falo assim, não dá também para a gente ter uma visão de fé ingênua, né? Igual, na época da vacina, não vou tomar a vacina porque eu tenho fé em Deus e me basta a minha fé. Mas você precisa daquilo que a ciência desenvolveu também para se cuidar, para continuar vivendo e para viver a sua fé, né? Com certeza. Então assim, não podemos ser extremistas, radicais, né? Assim, no sentido de não dialogar. Então eu acho que a fé, ela tem uma contribuição para ajudar a ciência, e a ciência tem uma contribuição para ajudar a pensar e a viver a fé. Porque assim, se a gente for olhar na história, por mais que tenham, digamos assim, às vezes essa polarização das coisas, muitos que fizeram grandes descobertas científicas foram padres, foram monges, foram pessoas de fé, né? Então assim, essa visão de que um é contra o outro não é totalmente assim verdade.
tem pontos de vista diferentes, tem caminhos diferentes, tem Analogias distintas. sim, e epistemologias diferentes, e cada uma tem que falar a partir da sua área, mas não são contrárias ou inimigas ou uma outra, né? Agora vamos encerrar esse assunto de ciência e vamos agora para a última pergunta para a gente finalizar. Na sua opinião, Deus deu um propósito para a gente nessa terra e a gente já está meio que destinado a seguir esse propósito, ou a gente tem o livre-arbítrio para poder ter as nossas escolhas ao longo da vida? Resumindo em si, a gente está predestinado a ser de uma forma, ou a gente tem, a gente pode alterar basicamente o futuro? Olha, Deus, Ele nos cria com um propósito. Digamos assim, essa daí é a teologia da vocação, do chamado. Sim. Deus chama todos. E digamos assim, e cada ser humano, isso como cristão eu creio nisso, cada ser humano que vem a essa terra, ele vem com uma missão, com um propósito, para algo. Nós estamos destinados a uma missão. E Deus tem uma vontade para cada um de nós. Porém, esta vontade leva em conta a nossa liberdade, né? Porque Deus, na sua infinita liberdade, Ele nos dá a nossa liberdade finita. Sim. Né? Então, assim, nós temos uma missão, temos um propósito, não estamos aqui só para ver a banda passar, mas nós temos a liberdade de escolher. Por exemplo, eu dei o meu sim e escolhi ser padre, mas foi um caminho que eu fui descobrindo, né? Então assim, quando eu era pequeno eu não pensava em ser padre. Quando eu entrei para o convento eu queria ser frei, mas não queria ser padre. E depois no caminho eu fui descobrindo, fui relendo a minha vida e entendendo que Deus me chamava para ser padre desde o início, mas Ele respeitou a minha liberdade para escolher o momento exato, porque eu sou livre, né? Igual assim, Deus nos chama, mas Ele te dá a liberdade de dizer sim ou não. Então assim, eu não sou padre porque estou obrigado, eu sou padre porque eu entendi que é esse o chamado que Deus me faz, é essa vontade dele para mim, e eu entendi que eu quero ser feliz colaborando com essa vontade, dizendo sim a esse chamado. Então assim, todo chamado é sempre uma escolha e sempre na liberdade, né? Jesus chamou os apóstolos, mas ele, você tem que me seguir, cara. Não, ele chamou e deixou livre. Esse apóstolo tinha um propósito, tinha uma coisa na vida, tinha um chamado, tinha, e ele teve que descobrir, né? Porque eu falo assim, o nosso chamado na vida, ele tem que ter liberdade. Deus trabalha assim. Por exemplo, daquilo que eu entendo, o seu chamado é o matrimônio. Do pouco que eu te conheço, do pouco que eu vejo e que converso. Só que esse chamado ao matrimônio, se você entende que é esse o chamado que Deus te faz, que o propósito dele para ti está dentro disso, você tem que fazer uma escolha. É um esposo só, não pode ser todas as loiras e morenas que estão por aí. Então assim, é viver aquele chamado com aquela menina, aquela garota, aquela esposa, né? Aquela mulher. Então assim, você não pode escolher todas. Ele me deu um propósito do matrimônio, mas ele me deu a liberdade de escolha. É basicamente isso que... Então assim, sempre tem a escolha, ela é na liberdade. Ela não pode ser, não, você tem que ser assim, é assim. Agora é lógico que a partir disso, na Bíblia a gente fala de eleição, né?
Deus nos elege para algo. E cabe a gente dizer sim ou não. E qualquer resposta é válida, porque a gente tem a liberdade para isso, né? E agora, uma vez que está clara essa escolha, que você disse sim e sabe que é por aqui, aí você tem os compromissos e as responsabilidades dentro de cada daquela escolha. Mas ainda assim é na liberdade. Dentro de cada chamado tem um caminho que tem que ser seguido. E a escolha é necessária. Não dá para seguir todos os caminhos. Sim. Você, na sua infância, antes de você decidir se tornar frei, passou pela sua cabeça a decisão de ir pelo caminho do matrimônio ou não? Olha, digamos assim, eu nunca me senti... Já teve momentos, mas eu nunca me vi casado. Eu acho lindo. Eu sempre falo isso, cada matrimônio que eu faço, que eu sou testemunha qualificada, e quando eu converso com os noivos, quando eu acompanho os jovens, mas eu não consigo me ver dentro. Eu acho lindo, eu acho importante, eu acho de uma beleza, sim, mas é aquilo que eu falava em relação ao freio. Às vezes o jovem fala, nossa, é tão bonita aquela roupinha marrom com os nozinhos, os animais, os cachorrinhos, né? Mas uma coisa é achar bonito, outra coisa é eu dizer sim, né? Aquilo é para mim. Então assim, eu acho lindo o matrimônio, eu acho lindo a vida dos casais, eu acho lindo tantas coisas, mas eu não me vejo vivendo aquela vocação. Cada um tem a sua escolha. Esse foi nossa entrevista com o Frei Emerson. Queria agradecer muito a participação. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Volte sempre, né? E agora, que vocês tenham um bom dia e uma boa macarronada com frango. Boa macarronada com frango, tem que falar. As crianças cobram. É muito bom quando você finaliza a missa desse jeito, é muito engraçado. Mas obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscrevam aí no canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o Frei também no Instagram, ou mais alguma rede que você tiver. Facebook também, mas Facebook já é para velhinho, né? Então tá, obrigado, até mais.